Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo José Ferreira, sou monitor de cálculo 1 nesse módulo e estou aqui novamente para trazer para vocês um pouco da orientação, um pouquinho do ensinamento de cálculo. Nós vamos ver hoje um pouquinho sobre integral e aplicação dessa integral no GeoGebra, tá bom? Então vamos lá? Já deixo meu contato aí, tem o meu LinkedIn. Se alguém quiser me seguir, mandar alguma mensagem, sempre estou à disposição de vocês lá, tá bom? Então aqui primeiro nós vamos trazer um pouquinho do conceito. Primeiramente, o que são integrais e para que serve. Então o conceito da integral aqui ela surgiu da necessidade de calcular uma área dentro de uma região pela qual ela não é simétrica, né? Nesse exemplo aqui a gente traz aqui a função, por exemplo, de x ao quadrado. Nós podemos ver aqui que nós deveríamos, por exemplo, calcular uma área dentro, de repente, em um espaço, em um intervalo aqui nesse gráfico, e nós vemos aqui que não é uma área simétrica, né? Então, para que serve então uma integral? Exatamente para a gente conseguir fazer esse cálculo, verificar essa área, tá bom? Entendam que sem isso seria um pouco tanto difícil de fazer, né? Imagina a gente tivesse que calcular aqui do integral, né, qual que é a área que ocupa do ponto 0 no eixo x até o ponto 1 desse eixo, né? Nós vemos que abaixo dessa linha, abaixo desta curva aqui, dessa parábola, nós temos uma área pela qual seria um tanto difícil. E a integral faz com que a gente consiga fazer então esse cálculo, tá bom? Então vamos lá. Outros exemplos que também é interessante a gente pensar, né? Eu trouxe para vocês aqui a questão de distância. Quando a gente percorre uma distância numa velocidade constante, ela se torna fácil de calcular e até mesmo ver isso através de uma reta, né? Um segmento de reta, por exemplo. Mas quando a gente não tem, né, essa velocidade constante, né, fica mais difícil de calcular. Não é tão simples assim, né? Da mesma forma que aí surgem então as integrais, com essas ideias de calcular áreas, volumes e outras tantas aplicações, né? Não só na matemática, nós vemos aqui na física, na biologia, né? Então é um pouquinho de uma ideia da onde a gente pode aplicar, tá bom? Estou deixando aqui para vocês uma fonte disponível da onde eu tirei esse texto. É bem legal, quem quiser estar acessando e olhando lá, recomendo a vocês estarem estudando isso aí também, tá bom? Em seguida, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as funções e antiderivadas, né? No contexto aqui, nós já aprendemos, já vimos sobre isso, vimos já as tabelas dentro do nosso conceito da faculdade, sobre funções e suas antiderivadas. Não é o mérito agora de entrar nesse assunto detalhado e explicar, mas eu só trouxe para que vocês possam recordar que dentro daquilo que a gente for fazer uma integral, for achar aqui uma antiderivada, nós vamos aplicar algumas dessas funções. Vejam que conforme cada função que a gente tem uma antiderivada já padrão, e isso nos auxilia aí a conseguir fazer as integrais, tá bom? Todo esse material está no livro da faculdade, são materiais que vocês já aplicaram, né? Eu trouxe aqui para facilitar o ensino e o meio didático. Nesse primeiro exemplo aqui nós vamos falar, por exemplo, de uma integral que nós tivemos aqui estudando ao longo dessas semanas que se passaram na faculdade, que é a integral, por exemplo, de x dx. Então vejam que nós temos uma função, eu trouxe o quadro que detalhei em vermelho, uma função de x, nós temos quando x é elevado a n, tal que o n seja diferente de menos 1, então a antiderivada vai ser o quê? É sempre o n mais 1, e esse n mais 1 eu vou descer ele no denominador da fração, mais a constante. Então veja, no livro, na página 184, nós temos essa tabela, e vocês podem verificar. Então quando eu tenho aqui a integral de x dx igual a x 1 elevado a 1 mais 1, então esse 1 mais 1, ele vai descer para a parte de baixo do denominador. 1 mais 1, mais a constante. Então, qual é a minha integral então de x dx? Vai ser
x ao quadrado sobre 2 mais a constante. Vejam que aqui nós não temos nenhuma integração os limites da integração, né? No próximo exemplo, eu já trago aqui para vocês um limite, né? Nós temos aqui os limites. Então, eu tenho a mesma integral de x dx, mas estou integrando de 1 a 5. Então, neste momento, eu vou aplicar o mesmo método que eu fiz anteriormente. Nós vamos aplicar a mesma função, só que agora nós vamos colocar quais são os limites da integral. Então, vejam, eu tenho aqui a integral de x, onde eu vou colocar o x elevado a 1 mais 1, vou descer esse 1 mais 1 no denominador mais a constante. Vou usar essa barra que vai me significar quais são os limites. Então o limite é de 1 a 5. Então aqui, fazendo aqui o cálculo, então eu fico x ao quadrado mais sobre 2 mais a constante, integrando de 1 a 5. Vou substituir onde for x por esses valores da integral, né, dos limites. Então eu tenho aqui, ó, x, o primeiro valor de 5 ao quadrado, sobre 2 menos o segundo valor, que é 1 ao quadrado sobre 2. Vejam, nas aulas nós vimos aqui quando nós fazemos uma integral de um limite, eu tenho que pegar aqui o primeiro valor e fazer menos o segundo valor. Esse primeiro valor corresponde ao valor da integral superior aqui, ó. E o segundo ao valor do limite inferior, tá bom? Então eu fiz a continha aqui e cheguei no resultado número 12, tá bom? Então a integral de x dx, onde meus limites vão de 1 a 5, o resultado é 12, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui, e esse exemplo eu trouxe para vocês, demonstra também uma integral de x ao quadrado mais 3x, sendo que meus limites vão de 2 a 6. Vejam que todas as três integrais que eu trouxe a mesma função, né? Só mostrando aqui para vocês um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais complexo, e sempre trazendo a mesma ideia para que fixe bem essa questão da integral e sempre da antiderivada, que a gente vai trazer a função e aplicar a antiderivada dela. Então veja que é o mesmo procedimento. Então a integral de x ao quadrado mais 3x dx, então eu fiz o que? X ao quadrado mais 1, e esse 2 mais 1 eu desço no denominador. Mais, por que mais? Porque eu tenho aqui na função que foi dada da integral, eu tenho o valor positivo aqui, então eu estou somando os termos. Então mais 3x, o 3x está elevado a 1, então mais 1, e pego esse 1 mais 1, desço no denominador. 1 mais a constante e os meus limites da integral. Então, vou resolver essa primeira parte aqui da função. Aqui à direita, então nós temos aqui x à terceira, por quê? X, 2 mais 1 é 3. E a parte de baixo desce 3 para baixo. 3x ao quadrado, por quê? Nós tínhamos aqui 3x, 1 mais 1. Vou somar esse 1 mais 1, então eu tenho 2. Consequentemente, ele vai descer para baixo também. E os limites de integração. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Nós vamos pegar essa expressão que nós temos aqui e nós vamos substituir o x por esse número 6 do limite e depois o número 2. Então, eu até destaquei aqui em vermelho para vocês observarem o destaque, observarem aqui então a troca dos números, né? Então, nós fizemos a troca dos números, do 6 aqui, 6 a terceira sobre 3, mais 2 vezes 6 a segunda sobre 2. Vejam que os valores em preto são os valores que nós já tínhamos na função. Então esses valores não foram alterados, se mantiveram. Então é só fazer a conta aqui, está o passo a passo para vocês seguirem. Então 6 elevado à terceira, 216. Número 3 aqui sobre a parte de baixo. 3 vezes 6 ao quadrado. Lembrando que eu tenho que fazer primeiramente 6 ao quadrado. Então 6 ao quadrado de 36 vezes 3, 108, sobre 2. E assim sucessivamente. Nós vamos fazer a conta aqui. Nós vamos chegar
nesse primeiro resultado. Logo, nós temos que fazer o MMC, se vocês se recordam, aqui porque os denominadores são diferentes. Achando o denominador igual, faço dividido por de baixo, multiplicado pelo de cima. Então, eu vou chegar no valor de 704 sobre 6. Eu posso simplificar esse valor, dividindo por 2, 352 por 3. E essa já seria a minha resposta. Se eu quiser um valor em decimal, posso dividir 352 por 3? Posso também. Vou chegar em 117,33, aproximadamente, tá bom? Ambos os resultados estão corretos, nesse caso aqui, tá bom? Então, o exemplo aqui da integral, quando nós fazemos os limites, né, quando nós fazemos aqui, sempre buscar aquela tabelinha que eu mostrei no comecinho, como exemplo. Existem outras funções, mas aqui eu trouxe a função e é aplicar a antiderivada dela. Né? Vocês vão se recordar que nós vimos outras antiderivadas, outros métodos também de resolver uma integral. Mas o propósito da aula aqui é trazer para vocês um pouquinho da integral, e agora a gente vai o quê? Colocar essa integral aqui no GeoGebra. Né? Nós vamos aplicar ela no GeoGebra e tentar entender o que são esses limites de integração, tá bom? E essa é o nosso principal objetivo aqui, né? Recordar um pouquinho aqui de como fazer essa integral. Uma vez feita, agora eu vou aplicar essa integral no GeoGebra e vou identificar então esse gráfico, tá bom? Então nós vamos lá para o GeoGebra. Vou colocar aqui o GeoGebra para vocês. Muito bem. Então aqui, pessoal, eu gosto de usar o GeoGebra clássico, então eu ponho aqui geogebra.org/clássico, tá? Mas ambos, o GeoGebra, quando você entra no site, ele vem o padrão. Não é o clássico, mas fica à vontade, tá? Ambos dá para vocês trabalharem. Eu vou ensinar aqui vocês a trabalharem com algo bem legal, bem interessante que eu gosto, que é o que você trabalhar com controle deslizante. E até mesmo para estudo, para poder de repente desenvolver alguma coisa na faculdade e amanhã ou depois no trabalho, é interessante que isso daqui possibilita você ficar alterando os limites de integração ou qualquer outro limite. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o controle deslizante, vou clicar numa área, ele vai me falar que a letra A eu quero determinar o quê? Eu quero determinar um intervalo. Então eu vou dizer para ele que eu quero de menos, nesse caso aqui eu vou colocar de 0 a 10. E vou colocar um incremento de 1. Então ele vai de 0 a 10, onde eu vou fazer um incremento a cada 1 ponto, né? Então, dei OK, ele já introduziu aqui e vou apertar novamente. Vou colocar a letra B, também vou de 0 a 10 com incremento de 1, certo? Então nesse momento, estou dizendo que eu tenho dois controles deslizantes. Se eu movimentar aqui, ó, eu simulo os valores que eu quero. Então, naquela integral que nós estamos aplicando, nós vamos voltar aqui, olhar a integral, nós estamos aplicando exatamente, deixa eu voltar aqui um slide para mostrar para vocês. Então nós estamos aplicando o que? Entre o limite de 2 e 6. Então neste momento, nós vamos exatamente colocar aqui, ó, o limite. Então eu vou dizer que o meu 2 é a letra A e o 6 é a letra B, para que vocês possam entender o que nós vamos fazer aqui. Então eu estou dizendo o seguinte, então vamos demarcar no eixo X esses dois pontos para ficar melhor de a gente enxergar isso no gráfico. Então como que eu vou demarcar isso? Então nós vamos inserir um ponto. Eu posso vir aqui, ó, inserir um ponto e clicar da onde eu quero, ou simplesmente eu posso vir aqui e introduzir um valor. Então se eu colocar uma letra maiúscula igual, abrir parênteses e digitar a coordenada em x e y, ele vai inserir um ponto. Então eu vou dizer para ele o seguinte, que minha coordenada em x, a primeira é a letra A. Então ele vai trazer exatamente o valor que está em A. E em y é 0. Então vejam que ele introduziu aqui, ó,
no ponto 2, exatamente o ponto A. Né? Vamos pegar aqui, ó, eu vou mudar a cor desse ponto para ficar bem legal de vocês enxergarem. Muito bem, lá, ponto A. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero introduzir o ponto B e vou dizer também para ele qual que é o meu ponto B. Eu vou dizer que é a letra B minúscula por 0. Vou clicar aqui, mudar a cor dela também para vermelho, para ficar um destaque melhor. Então vejam, agora fica fácil de entender. Então nós introduzimos aqui 2 pontos deslizantes. Estamos dizendo que esses pontos, eles são, a letra A está em 2 e a letra B está em 6. Qual é a nossa função? Vamos lembrar lá que a nossa função era o quê? Eu vou digitar a função aqui, f de x igual x ao quadrado mais 3x. Enter. Muito bem. Então, nesse momento, nós colocamos o quê? Nós introduzimos a nossa função que nós queremos. E o que nós estamos dizendo na função da integral? Então, vamos voltar. Vou voltar aqui para vocês. Então, vejam. Estou dizendo que a função aqui de x ao quadrado mais 3x, que estou indo de 2 a 6. Então, no GeoGebra, quando nós olhamos para o GeoGebra, nós vemos aqui, a função é a linha azul, estou dizendo que o limite vai de 2 a 6, eu estou exatamente querendo a área abaixo aqui dessa curva, entre o ponto 2 e o ponto 6. Né? Se a gente olhar aqui, ó, toda essa área destacada aqui, eu quero saber qual que é essa área. Então vejam que o quanto seria difícil a gente tentar encontrar por causa dessa curva. Né, por causa dessa função, nós temos aqui uma parábola. Então, a integral ela faz isso. A integral ela encontra esse valor. Então, aqui no GeoGebra eu vou fazer o quê? Eu vou digitar integral. Ela vai me trazer aqui várias funções. Nós vamos usar essa terceira função, que é a integral da função do valor de x inicial ao valor de x final. Então, eu dou um clique sobre ela. Qual que é a minha função? Minha função é essa azulzinha aqui. Então, eu vou digitar f de x. Se eu clicar com o teclado para a direita, ele vai movimentar o cursor e já vai marcar aqui. Qual que é o valor inicial? Eu não vou digitar o valor inicial que eu quero 2. Eu vou digitar o valor inicial, quem que é 2 para mim? Não é o meu ponto deslizante? Então, eu vou dizer para ele que é o A minúsculo. Então, ele vai assumir o valor que tiver em A minúsculo. Vou apertar aqui com o teclado para a direita. Qual que é o meu valor final? O valor final não é o B? Quem que é o B para mim? É o número 6. É o B minúsculo. E vou dar um Enter. Vejam que ele já demarcou a região. Ele está entendendo que a integral ela está saindo sobre essa função, né? Abaixo dela, ela está pegando do ponto A minúsculo, que é o ponto... Quem que é o A minúsculo? É o número 2, ao ponto B. Né? Quem que é o ponto B? Nosso B é o 6. Deu o valor de 117,33. Se a gente voltar lá na apresentação, se vocês se recordarem, o nosso valor foi 117,33. Então vejam que exatamente deu o mesmo resultado. Então, isso aqui nos mostra como fazer e comprovar que realmente, né, dentro desse limite, a integração em relação a essa função, nós temos essa área. E agora vem o legal, que é o ponto deslizante. Digamos que vocês queiram não mais pegar o integral de 2 a 6 desses limites, mas eu queira mudar, em vez de 2, agora eu vou passar para 1. Então você pode vir aqui aí, clicar e movimentar a letra A. Automaticamente ele já atualiza esse ponto e aí ele já mostra para você a área. Então vocês podem aqui de repente trabalhar com limites de integrações diferentes. Ah, mas se eu quiser mudar, se eu quiser colocar esse limite diferente, se eu quiser mudar para cá, então eu posso fazer isso. Da mesma maneira que de repente eu falo assim, ah, mas eu queria, puxa vida, eu fiz um ponto deslizante que vai do 0, mas eu queria negativo, posso? Pode também.
É só vocês virem aqui, configurações, e muda aqui o range do ponto deslizante. Vou colocar aqui ó, de menos 10 a 10, e assim também vou fazer para o ponto B, de menos 10 a 10. Vou fechar aqui. Então nesse momento agora eu tenho um ponto deslizante que pega desde lá do menos 10. Então olha que bacana. Então se eu quisesse trabalhar com uma integral que fosse em outro ponto inverso, poderia fazer? Poderia fazer, né? Eu fiz aqui no primeiro quadrante, agora eu quero trabalhar no segundo quadrante. Então eu consigo trabalhar em cima dessa função. Então o GeoGebra é bem simples, fica aí a dica para vocês. Estou deixando aqui, estou disponibilizando na apresentação para vocês aqui o link desse exemplo que eu acabei de fazer, de criar. Então vocês têm o link aqui, vocês podem estar acessando, copiando, trabalhando com eles, ou mesmo desenvolvendo, tá bom? Então eu queria encerrar aqui com vocês, espero que vocês tenham conseguido aproveitar aí o ensino, aproveitar aí o momento da integral, o momento da derivada, o momento do GeoGebra, né? E queria encerrar aqui a minha apresentação com vocês, deixando aqui o meu contato, meu nome com vocês, deixando aqui uma mensagem, uma frase que Charles Chaplin usava: a persistência é o caminho do êxito, né? Persistam aí nos seus estudos, estejam aí buscando sempre o aprendizado, estejam sempre buscando aí cada vez mais o conhecimento, para que vocês se tornem pessoas cada dia melhores, tá bom? Fica aí o recado para vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, aproveitem. O vídeo é para poder adicionar a informação na vida de cada estudante, a cada pessoa que queira conhecer um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigado por tudo, gente. Fique com Deus, Deus abençoe a cada um e bons estudos.